Fala pessoal, esse aqui é um vídeo bônus agora para mostrar para vocês aqui utilizando os três indicadores. Os três indicadores que vocês acabaram de ver o vídeo ou que vocês adquiriram ou vocês estão tendo aí assinatura, aonde a gente vai ter agora aqui o sniper, o ponto de amplitude e também o ponto de retorno, né? O alvo amplitude, ponto de retorno e o sniper. Aonde agora sim eu consigo ter um contexto, consigo me direcionar, me mapear, consigo saber onde que tem alvo, aonde que tem as travas, aonde que eu tô durante o dia para estar fazendo as operações. Certo? Dá uma olhada como eles são eficazes, pessoal. Tá? Eficaz. Aqui, duas situações aqui, ó. Usando o dia de hoje, né? Porque o ponto de amplitude ele está marcando hoje. A gente vê que a gente abriu com o mercado vendedor, ele testou o segundo ponto de amplitude. Como você já sabe, o segundo alvo de amplitude é um ponto onde que o pessoal começa a realizar. O pessoal realizou, ó, o preço voltou, tentou subir novamente, ó, só que o sniper ainda mostrava que o mercado estava negativo. O preço voltou, caiu, perdeu aqui ó, o ponto de retorno, confirmou, certo? Me mostrando claramente que o preço poderia buscar agora os próximos alvos de amplitude, certo? Porque ele bateu aqui, ó, voltou, fez um pullback, ó, e voltou a cair. Qual que é o próximo alvo, ponto de amplitude aqui que ele não testou? Testou o primeiro, testou o segundo, ele ia vir, claramente ia vir testar o terceiro. Então, olha a confluência que eu tenho aqui utilizando os três indicadores. Primeiro, tendência me mostrando vendedora. Me mapeei aonde que o preço está, se ele está perto de uma exaustão, se ele vai dar continuação ou não. Tive o rompimento aqui do ponto de retorno. Fiz a minha entrada exatamente na confirmação aqui, ó. Vou aumentar para vocês verem. Fiz a confirmação aqui, ó. Tive a confirmação perdendo o ponto de equilíbrio do dia, com pressão vendedora. Então eu já sei que o mercado aqui, eu tenho uma boa probabilidade de entender e ver que o mercado ele é um mercado o quê? Vendedor. E olha o que o preço fez. Entregou tudo, até passou aqui, ó. Exatamente desse ponto de retorno do ponto de amplitude, perdendo o ponto de retorno até o próximo, o preço pagou 1.826 pontos, né? Hoje é um dia atípico, o índice caiu 4.000 pontos. Agora vamos olhar para o segundo sinal do dia, desse dia aqui. Então a gente viu que ele pagou até muito mais além daquele do ponto de amplitude que a gente colocou, né? A gente conseguiu colocar só 3. A gente conseguiu. Eu tentei colocar mais o alvo 4, mas infelizmente já não conseguiu. Então a gente tem 3 alvos, que é difícil ele chegar no quarto alvo, tá? É difícil, só muito atípico. Mas, geralmente é no segundo ou terceiro alvo. Aqui ó, a gente vê que ele deu o segundo sinal do dia, tá? Ele vai dar bem poucos sinais. Tem dias que ele vai dar mais, tá? Geralmente em dias laterais, você vai ficar esperto em dias laterais, tá? Você vai fazer esse filtro para você entender o contexto do mercado primeiramente. Então a gente vê que o mercado ele veio num espaço bem negativo, a gente já estava identificando que o preço estava muito distante ó, do ponto de retorno. Ó, lembra que eu falei da distância do ponto de retorno? Ele tenta fazer um pullback para testar lá como resistência. Foi o que aconteceu, estava muito afastado, o preço veio, o sniper aqui, ele deu o sinal, certo? Ele deu o sinal, só que o que eu teria que ficar esperto aqui, ó, nos rompimentos, ó, eu teria duas situações aqui para colocar. Ou eu vou caçar um fundo para proteger meu trade, só que estava muito caro. Tá? Eu protegeria esse trade embaixo aqui dessa referência aqui, ó, que é praticamente a gente vê uma defesa nesse fundinho. Ou teria colocado aqui o stop embaixo, só que nessa operação eu teria sido stopado se eu tivesse colocado o stop muito curto. Certo? Mas a gente vê que a gente teve o eixo trocou e a gente vê que depois aos poucos o mercado ele se desenvolveu. Então, se a pessoa tivesse comprado aqui, tivesse segurado um pouco esse down aqui, ó, o mercado trabalha um pouquinho contrário, passou um pouquinho de calor, mas depois o movimento ele deu continuidade. Só que eu tinha duas situações aqui, eu tenho que ver agora assim, ó, ele deu o sinal de estar perto do ponto de retorno. Tá? O ponto de retorno aqui ele vai servir como resistência, certo? Porque ele está vindo de baixo para cima. Quando ele vai testar de baixo para cima, é resistência. Se é o contrário, é suporte. Então ele vai vir testar aqui o ponto de retorno como resistência. Então eu vou aqui analisar isso aqui. Duas situações. Ou quando ele chegar no ponto de retorno, se eu estou comprado, eu vou tirar uma parcial, vou zerar meu trade. Ou vou observar se o preço vai desenvolver. Foi o que aconteceu. O preço ele deu o sinal, começou a trabalhar positivo, testou o ponto de retorno, voltou e teve um rompimento. Poderia ter, se tivesse muito caro para mim aqui, ó, já estaria com o mercado positivo. Quando tivesse aqui a confirmação do ponto de retorno lá em cima, ó, fechamento, eu poderia ter feito uma compra aqui. Porque eu tinha um contexto.
Passou até menos calor do que aqui, ó. Porque aí teria esperado aqui, o mercado já estava mostrando para mim estar positivo, teve um rompimento da resistência do ponto de retorno e o preço entregou, voltou para onde? Olha aqui para onde que o preço voltou. Lá para os alvo de amplitude que ele já tinha rompido. Ele testou lá de novo, mas não conseguiu romper. Então veja, como a gente trabalhar com os três indicadores juntos, a gente consegue ter aí uma baita de uma bússola durante o mercado. Tá aqui para trás, ó, aqui para trás eu não consigo ver o ponto de amplitude, mas eu consigo ver o ponto de retorno. Vamos olhar aqui outra confluência muito clássica, muito boa. Ó, aqui é os dias laterais que eu falei para vocês, ó. É os dias laterais. Mas aqui eu teria me escapado aqui praticamente de dois aqui, ó, de 2 ou 3. Aqui eu não venderia, aqui até eu poderia ter comprado e voltou. Aqui eu não venderia, aqui eu também não compraria, aqui daria tirado um stop aqui e outro stop aqui, ó. Certo? Mas aqui a gente já teria identificado e você saber um pouco, ler o contexto do mercado, que o mercado estava lateral, bem claro aqui, ó. Estava trabalhando nessa hora. Tá? Mas depois, quando teve o rompimento e a confirmação, tá aí outra coisa também, tá? Se estiver caminhando, embolando, não conseguiu se distanciar muito quendo dentro do ponto de retorno, também fique esperto, tá? Isso demonstra mais uma vez que o preço ele tá lateral. Mas quando a gente viu aqui que ele deu um sinal, inverteu o eixo, certo? Estava positivo o mercado, ele inverteu o eixo para negativo, começou a trabalhar embaixo do ponto de retorno, eu fazeria a venda no rompimento, tá? Do sinal aqui, que seria aqui, ó, nessa região. Teria que ter um rompimento. Então eu tinha um contexto. Qual que era o contexto? O mercado ele trocou a tendência, estava trabalhando embaixo do ponto de retorno, faço a venda, o sinal me autorizou, faço a venda buscando os alvos de amplitude para baixo. Tá? Provavelmente aqui os alvos de amplitude estavam aqui embaixo. Provavelmente tinha alvo de amplitude por aqui, ó. Por aqui, é porque ele sempre atualiza, entendeu? Ele sai de um dia e atualiza no próximo. Então daria aqui, ó, mais um trade, teria pago aqui mais ou menos 670 pontos, ó. Ele deu um sinal de compra, confirma ou não. Deu sinal de venda, confirmou, dá para ter feito mais uma venda aqui, ó. Ter pegado mais uma pernada aqui, ó, mais 935 pontos. Então você vê que você utilizando os três indicadores que a gente utiliza aí para operar, nosso operacional, você consegue aumentar bastante a tua probabilidade de acerto, tá? Junto do contexto, ó. Compra, venda. Isso no 3 minutos. Ah, vamos lá para 5 minutos, ó. 5 minutos fica melhor também. Só que o stop fica um pouco mais caro, mas eu vou ter mais visibilidade aí do ponto de retorno. Olha aqui no 5 minutos como ele fica claro aqui, ó. O mercado nesse dia vinha no mercado vendedor, rompeu, deu sinal, certo? Segurou no ponto de retorno e depois entregou um movimento bem expressivo para cima. Certo? Só que no 3 minutos nós já tinha identificado, tinha feito essa entrada, ó. Bem antes, ó. Conseguimos pegar um baita do movimento aqui antes dele vir fazer a retração no ponto de retorno. Então, se você utilizar esses três indicadores a teu favor, meu amigo, é só você fazer um bom gerenciamento. Tendo um bom gerenciamento, você fazendo replay, se aperfeiçoando nesse operacional, juntamente com o fluxo, uma base, suporte, resistência, tenho certeza que isso vai te ajudar muito aí, para você que está começando a operar e para você que já opera. Fechou, pessoal? Então esse aqui é o videozinho bônus mostrando você utilizando os três indicadores aí.